IBEX eu tava usando, porque eu conheci o Farm, mas o outro que É, você usou eu não vou então. botar na tela, daí todo Ah, tá bom mundo então. vai fazendo junto. Ah, tá aqui. Tô vendo já. É, Tá mas bom. eu vou botar na tela o caminho e tudo, que aí fica mais fácil, porque aí vocês não vão passar. Eu passei por esse caminho de achar que eu estava fazendo a mesma coisa que todo mundo e eu não estava, eu estava num outro. Então, bom, vou falar um pouquinho desses dois, vou falar do que é o IBEX, vou falar do IBEX Farm e do, IBEX, do PC IBEX e a gente faz o login e vê um exemplo, tá? O que é o IBEX? Tá? O IBEX é primeiro foi criado como um software. Esse Alex Drummond, tá até a carinha dele no próximo slide, ele é linguista, ele acabou virando engenheiro de dados, porque ele se apaixonou por essa área, mas ele é linguista e ele resolveu fazer um programa para fazer experimento linguístico. Então, só por aí já é legal da gente olhar para o IBEX Farm ou para o IPC IBEX, porque ele foi pensado por um linguista, tá? Que teve que ir atrás de programação e de análise de dados, porque ele descobriu que no mundo não existiam as facilidades que ele pensava enquanto linguista. Então, ele resolveu montar esse experimento, um programa que lia sentenças e apresentava sentenças de jeitos variados. Ele implementou priming, ele implementou self-paced reading, ele implementou priming com máscara, sem máscara, enfim, ele foi bastante revolucionário. Só que ele foi tão revolucionário que os repositórios e umas plataformas resolveram comprar e ele vendeu, ele abriu mão, deu, na verdade ele nem ganhou dinheiro, e aí o programa dele virou uma plataforma, que foi primeiro esse IBEX Farm. Então, o IBEX Farm é uma plataforma que hospeda o software dele, tá? Na sequência, um pesquisador bastante famoso, que está na UPenn hoje, resolveu aplicar um grant nos Estados Unidos para implementar o IBEX Farm no repositório da Universidade da Pensilvânia. Então, por isso virou PC IBEX, porque é Pen Controller IBEX. E o IBEX stands, né? Significa experimentos online, então é com interface de internet. Então, ele foi criado para fazer experimentos psicolinguísticos online. Ele tem muitas funcionalidades, então bem legal, porque você consegue fazer picture matching, você consegue botar plugin de áudio, fazer plugin de microfone, você consegue implementar várias funcionalidades por dentro dele, com os recursos bem simples que ele já colocou as funções lá dentro, você só escreve a função no código e você já está acoplando uma interface qualquer, como um microfone, como uma câmera, como um outro plugin. Qual é o lado não tão maravilhoso para quem não sabe programar? Que é JavaScript. Então, ele funciona programando em Java e ele funciona com a interface com HTML. Então, o que é isso, né? Quando você salva um arquivo de texto, você está salvando em TXT ou você está salvando em doc. Para que esse programa leia, como ele está na internet, o repositório está na internet, ele precisa ser em HTML. Então, a gente vai ver isso, ele lê, não tem problema nenhum, ele lê imagem, ele lê áudio, ele lê figura de texto ou não, mas ele precisa estar sempre dialogando com HTML e com a programação em Java. Então, existem esses dois no mercado, o IBEX Farm e o PC IBEX, e são completamente gratuitos, é um login super fácil de fazer, nome, idade, uma senha e acabou-se. Você não tem muito limite de quantos experimentos você pode fazer, ao contrário para a gente fazer logo, enterrar de vez, né, Maré? O SciScope com o Pavlov, que está Não, botando e eu limite. gosto muito de SciScope. Pois é, eu também, Eu acho que SciScope é bom para quando você roda EG, mas ninguém vai rodar EG da internet, né? Então. Isso. Então, para enterrar de vez, esse aqui não tem limite de experimentos, não tem limite de logins, só que é no MOOC. Você programa, você tira os dados e você analisa.
né? Também não tem uma interface friendly de análise. Então, esse é o outro lado não tão maravilhoso. Então, usa bastante, uma variedade grande de recursos. Aí a gente vai para os dois lugares só para a gente fazer distinção entre eles. Então, a gente está falando PC Ibex Farm e a gente está falando de Ibex Farm, tá? Então, um é da Pen Controller, PC Ibex, e o outro está dentro de um repositório que era da UMass, mas hoje é independente. É de um professor que administra. Isso é legal de falar, porque como é controlado pelo repositório da Universidade da Pensilvânia, eles têm um recurso de feedback muito rápido. Então, se vocês tiverem problema, rapidamente vocês conseguem ver a solução, ou rapidamente no grupo alguém escreve, ou eles implementam. Por exemplo, lá em abril eu estava com um problema para ler acento. Eles não... você programava em Java, só que português tem acento, tem tio, tem crase, e o programa não lia esses diacríticos, não, como isso. E aí, então eles demoraram um tempinho, mas rapidamente eles implementaram, agora ninguém mais tem problema. Então como está sendo muito usado, a gente tem um recurso também ali, tem sido reposto muito fácil. Tem tutorial já, tem 2 cursos, eles fizeram um curso na CUNY e agora estão fazendo um outro ao vivo essa semana em São Francisco e no Canadá. Então tem bastante material, não tem muito material sobre o script de Self-Paced Reading, mas também não é nada bicho de 7 cabeças, porque eu Mas tô a Mahayana tem um, né? A Mahayana tem um, mas é no Ibex Farm. Então não é o mesmo. Na verdade, eu devia fazer, porque o PC Ibex não tem tutorial do Self-Paced Reading. Então, o da Mahayana ajuda se você for usar o outro, que é o Ibex Farm. Puxa, você devia fazer. Eu não sou muito blogueira, né? Vamos ver. Não, eu não tenho muito. Eu acho que eu vou escrever e a Naila faz, porque eu não sou muito blogueira. Mas vamos lá. Então tem diferença, tá? PC Ibex e Ibex Farm. Vamos entrar para todo mundo ver? Eu acho que fica mais fácil. Eu vou tirar da minha apresentação. O endereço é esse aqui. Então, pcibex.net. Deixa eu abrir o meu Internet Explorer aqui, meu Chrome. Ó, essa é a carinha do Ibex Farm, que é esse que a Mahayana estava lidando e também a Aline da UFJF. Esse tem tutorial lá, mas esse é o que não aceita a tabela de Excel como feedback de dados. O que a gente vai usar, ou pelo menos o que eu vou falar aqui hoje, é o Pen Controller for Ibex. Então, ele tem essa carinha aqui, ó, tá? Então, todo mundo que puser aí PC Ibex vai... Por que insistiram em chamar Farm também? Porque é super confuso, né? Eu acho que porque veio do mesmo cara e ninguém quis tirar dele. Então, ele criou Ibex Farm no início. Porque era uma lavoura de pessoas que queriam implementar estudos psicolinguísticos. Então, todo mundo ajudava ele de alguma maneira. Enfim, aí os controladores pegaram e continuaram usando o mesmo nome. Mas será que ele faz anos no final do ano e por isso ele botou esse Capricórnio aí? Eu busquei pra caramba. Eu até botei no início lá da apresentação que é um cabra do... Eu não me lembrava a tradução, então é cabra dos Alpes, achei. Então, enfim. Então aqui você faz o login, é muito simples de fazer o login. Tem a documentação, tem tutorial e tem um repositório no GitHub para quem está assim, acostumado a buscar alguma coisa de programação na internet. O GitHub é um repositório em que todo mundo abastece com muitos dados e está aberto para todo mundo, então você pode buscar lá também. Ju, posso perguntar uma coisa já, logo Lógico, de cara? lógico. É porque, por acaso, eu já tinha feito, por sorte, já tinha feito inscrição nesse aqui, mas eu não tinha terminado ainda.
E ele mostra, então, logo no início, como um dos experimentos padrão, leitura automonitorada. Isso aqui Isso. você usou de base, uma coisa assim? Não, Ou... você está no PC IBEX ou você está no IBEX Farm, Maréia? Não, eu estou no mesmo que você. Não, acho que você está nesse aqui. Spell Não, Out. não, tô não. Não? Então ótimo, na verdade. Eles estão fazendo uma atualização. Eu não usei. O meu, vou te mostrar, ó. O meu que está de base é um de pronome. Ó, vou criar aqui só para a gente ver. Ó. Ah, não, você diz lá na frente. Quando você faz login, tipo, Isso, logo quando quando você você faz faz login, login. Não, aí lá ele na. mostra para mim Isso. leitura automonitorada. Ou será que eu criei isso? Ah, desculpa, eu tô criando confusão. Será que eu já fiz alguma coisa? Eu acho que você pode estar vendo o exemplo, mas você não tem acesso ao script desse exemplo, Ah, porque tá. dentro, o que está de base dele é um experimento de pronome, que é esse aqui que eu vou mostrar. Vocês estão vendo minha tela? Estão? Sim. Ah, tá bem. Ó, esse aqui, você coloca o teu nome, qualquer coisa, né? Segue adiante. Peraí, deixa eu só tirar a carinha do zoom da minha frente. E aí você tem que escolher o pronome que melhor se adequa. Não estou escolhendo, mas não estou nem lendo, na verdade, mas só para vocês verem a funcionalidade. Então, vem uma sentença e vem uma opção, uma caixa de opção. Esse é o que ele te dá como possibilidade de você ver o script, por exemplo. Então, todo mundo que entrar vai ter esse como uma possibilidade de exemplo. Tá? Então, assim que vocês entram, o que vocês vão ver é isso aqui, né? Sem o experimento do Van e sem esse teste que eu acabei de criar, é uma tela branca que vem os seus experimentos, um maisão de criar um novo e os dados da tua conta. A gente vai sempre criar nesse mais para criar um experimento novo, vai colocar um nome, não vou criar mais um porque não preciso, mas vai botar um nome, vai apertar criar e ele vai criar como default esse do pronome. Então, assim que vocês criarem o OK, que foi o que eu acabei de fazer para mostrar para a Maré se era ou não, ele vai criar dentro desse teu experimento de base um script que está em Java, a gente já vai olhar para ele. Ele vai criar uma pasta de resources, que é onde a gente vai colocar as nossas tabelas de dados, ou as figuras, ou os áudios, ou qualquer recurso que você queira usar. Ele vai te dar uma pastinha com os resultados, então vai ter sempre o raw e vai ter sempre os resultados somados. Então são 2 arquivos sempre. E ele vai te dar os recursos que já estão homologados na plataforma. Então, Essa de resultado pode ser lida por qual programa? não pode ser lida por nada assim que sai daqui. Ele sai daqui, esse aqui eu acabei de criar, ele não vai ter nada dentro. Mas eu vou te mostrar lá no outro, no do O Lenilson. Excel não pode importar isso aí. Não, o Excel, ele sai em TXT e você joga para o Excel. Mas eu entendi que você queria tipo SPSS ou R ou... Não. Queria Excel. Desculpa. Ele sai TXT. E Ah, aí tá. você pode converter em qualquer outra coisa e você rearranja também, você faz algumas filtragens rápidas e rearranja esses dados. Certo. Aqui são os recursos, então tem alguns tipos já homologados, então perguntas, formulário, dash de sentence é justamente o self-paced reading, close não está aqui, mas já tem. Se você fizer aqui no maisinho e importar, você já consegue botar esse recurso. Não vem como default, mas você consegue colocar aqui dentro. Tá? E ele te diz, ele tem alguns já controladores default também. Então, julgamento de aceitabilidade, ele já faz o self-paced reading, ele já lê algumas caixas de mensagem, como aquela de dupla optar por uma ou por outra. Se você quiser botar escolaridade, quiser botar vários itens, você também já consegue pegar daqui. Vai ficar mais claro quando eu entrar no script, mas é só para vocês entenderem a organização. Esse scale é o Likert? Não, o scale é aquele da porcentagem. Quantos por cento do experimento você já está, que fica lá em cima ou lá embaixo, lembra?
o separador de tela, se você quer que a tela seja dividida ou não. Então, alguns tipos de... Você já pode botar uma caixa de botão. Ele agora tem gente querendo implementar a câmera do computador. Então, o mouse, ele já está usando o mouse como resposta, rastreando o mouse. Enfim. E um counter, que é um contador de quantos experimentos e quantos sujeitos. Então, você pode ir vendo o teu contador crescendo ou não, ativando ele ou não. E à medida que as pessoas vão fazendo, vai aumentando ali, Você já pode ir sabendo e você pode dizer, eu quero que só façam 50, eu quero que só façam 1000, eu quero que façam 2 e assim por diante. Porque tem muita gente reclamando do nível de sujeito, né? Quer dizer, tudo é novo para a gente. A gente está fazendo uma coisa que é jogando para a internet. A gente sabe que vai ter gente que vai fazer comendo, usando o telefone, e vai ter gente que vai estar ali concentrado fazendo o experimento, né? Então, eles colocaram esse controlador ali dos números. Toda vez que vocês criarem um experimento, automaticamente ele cria um link, que é esse que está aqui em cima, que é o link para o teu experimento. Então, se eu clicar aqui, ele já abre o meu experimento, que é aquele ali default. Ele está com essa caixa de bug, porque no default ela vem marcada, mas a gente tira ela lá dentro no script. E aí você já roda. Então, ele também é muito fácil de distribuir, porque você pega esse link, copia e manda para quem você quiser que faça o experimento. Ele também tem uma vantagem sobre o JS Psyche e sobre o Pavlov, que é várias pessoas podem fazer ao mesmo tempo, porque como ele é independente, o repositório é independente, eles controlam o número, então a gente não precisa se preocupar de ter 2, 3 pessoas fazendo o experimento ao mesmo tempo. Então, essa também é uma vantagem, tá? Então, vou lá para o meu script do Lenilson para a gente poder olhar juntos. Então, vocês vão criar um experimento novo e assim que vocês criarem, ele vai abrir essa sessão com o script. Eu mandei um script por e-mail para vocês, então o que vocês vão fazer vocês vão vir aqui onde está main.js, vão abrir e aí ele vai abrir o script. Ele vai abrir o script default, então não é esse aqui. O que vocês vão fazer é copiar o arquivo que eu mandei em TXT e vão colar aquele arquivo todo aqui. Então vai colar o meu script no experimento de vocês. Então não sei quem está fazendo concomitante, mas vai me medindo aí se eu estou muito rápido. Vai devagar. Pronto, isso, também. Então vai me dizendo, tá? Gente, 1000 telas abertas. Não, então a gente, desculpa, se a gente cola então por cima o que está no main.js, ou não? Isso, ponto JS. Apaga tudo que está aí no main, JS. Isso. Tá, é muita coisa. E cola esse script novo. Ok. Aí você sempre vai poder, Maréia, você sempre vai poder clicar nesse maisinho e buscar o script por dentro. Como eu fiz o script e mandei, para a gente não ter erro de vírgula, de ponto, de maiúsculo e minúsculo, aquelas coisas, né, de programação, é mais fácil a gente colar o arquivo por cima do que já está aí funcionando. Tá. Ele falou fail to save. Ele não conseguiu. Aí, então, esse é o lado mais chato. Foi. É isso. Acho que agora então, esse é o lado mais chato do PC IBEX, que não acontece no IBEX Farm, mas acontece no PC IBEX, que é o repositório tá demorando para dar o feedback para a gente, para a nossa máquina. Então, vocês vão ver que vocês apertam 1, 2, 3, 4, 5, às vezes, tipo, hoje está muito ruim, então você está apertando 20 vezes. Mas, no geral, são 2 ou 3. Espera um pouquinho que ele vai aparecer salvo e vai testar. Tá? Eles estão fazendo alguma coisa hoje, eu acho que é por conta do curso que eles estão dando. Hoje está realmente muito ruim. Aí, agora eu apertei e foi. Tá? Então,
essa é a parte um pouco chata, ele está O dando meu um pouco também de... Pronto. Então, você salvou aí por cima, tá? Se você puser Save and Test, ele vai dar um erro, porque as tuas tabelas não estão lá dentro ainda. Então, a gente vai fazer logo isso, que é para todo mundo ver funcionando, que é a parte legal, e depois a gente vai bloco por bloco do script. Então, eu fechei o script e estou indo para Resources, que é a próxima caixinha. E aí, o que vocês vão fazer é vocês vão apertar no mais, no maisinho, vão buscar o script que eu mandei, as duas tabelas que eu mandei, tá? Tem uma tabela chamada treino txt e tem uma tabela chamada experimentais.txt. Vocês vão pegar primeiro o treino, vão clicar 2 vezes e vão ver que ela aparece lá em vermelho, mas logo depois ela fica branquinha. Peraí. Alguém está querendo falar alguma coisa, não sei quem. Acho que a Isa falou que... Tá, espera um pouquinho. E deixa aquele My Table, né? Deixa lá quieto. Deixa quieto, a gente já vai falar dele, mas por enquanto deixa ele aí quietinho. Porque o My Table é o que vem nele, né? Nesse de pronome. Então, se você olhar para ele, ele está com os dados do experimento de pronome, que era o default. Então, eu poderia também deletá-lo porque ele não está sendo chamado pelo script, né? Pode, mas ele não está sendo por enquanto, né? Aí vocês vão ver, eu não tirei por uma razão, Maria, ó. Vocês vão ver que o My Table que vocês têm, ele é .csv. Então, o PCIBEX, ele usa as tabelas, para ele conseguir ler uma tabela de Excel, por exemplo, ele precisa que a extensão seja comma separate values. Então, que é uma extensão, que é .csv, tá? Então, a gente fez o upload de um arquivo que é .txt. Como é que a gente resolve? A gente vem aqui, ó, rename, no arquivo que vocês acabaram de colocar, e vão mudar a extensão dele, CSV, e vão rename. O meu não vai porque eu estou já com um treino CSV aqui, tá? Então o meu não vai renomear, mas o de vocês vai. Posso perguntar por que não salva logo em CSV? Pode. Tem uma razão chatonilda, que é eu estou usando Mac. Então, no meu caso, o meu Mac não salva e eu vou dar a especificação agora. A gente precisa salvar em CSV com o formato UTF-8, tracinho 8, que quer dizer o Windows. Então, é Comma Separate Values para o Windows. Como o meu é Mac, ele não salva Mas como isso UTF-8. vale, inclusive, para a gente, né? Porque nem sempre Às vezes vale. você bota essa codificação. Então, é UTF-8. 8. Tem que usar, né? Tá, então, e ainda assim, Mané, tem uma variação de Windows 10 para Office 2011. Então, eu tenho achado mais fácil salvar em TXT, que não dá problema, e renomear aqui dentro. Só a gente passa por isso porque o português tem acento. E é só por essa razão. Porque senão ele poderia ler direto do teu CSV do Excel. Mas a gente tem acento. Mas, Mas de qualquer forma, é bom saber, mesmo que dá errado, é bom saber que a gente sabe que provavelmente essa é uma fonte de erro, né? Isso. Tá? Se você mexe ali, então você resolve. Isso. Então, basta salvar em TXT ou em CSV com UTF-8. Agora, no Windows novo e no Office novo... Onde que eu acho esse UTF? Vou te mostrar aqui, ó. Agora, com esse Windows novo, a gente ainda existe uma coisa que é UTF-8.-com. Não é o UTF.8, tracinho 8 e acabou-se, tá? Quando você vier aqui salvar, né, aula? Save as, você vai escolher, vamos ver se ele me ajuda aqui. Ó, você vai escolher CSV. Eu sabia que ele ia me... Porque eu acabei de tirar o meu. Espera aí que eu vou entrar lá por dentro.
Só para eu... Peraí. Agora o meu vai salvar, aí a gente mexe lá por dentro para eu te mostrar. Então, eu salvei em TXT do Word, tá? Mas eu preciso salvar aqui, ó. Isso, Em, mas em, isso abriu aonde? em UTF-8, tá vendo? É porque o meu é Mac, né? Tá vendo aqui? No seu, provavelmente vai aparecer embaixo da onde você nomeia e escolhe o tipo de arquivo. Olha que eu Quando você, acho que eu nunca vi quando você isso. escolher... Não, eu também nunca tinha prestado atenção até usar o PC Bags. Embaixo do teu arquivo, vou te mostrar pelo bloco de notas. Eu acho que pelo bloco vai. Deixa eu abrir um arquivo. Quando você puser Save As, aqui ele deveria deixar, ele não vai me deixar. Você vai ter que ter o Windows, mas eu faço com você. Tá. Eu estou abrindo aqui agora. Não... Abre. Embaixo da onde você coloca, quando você escolher CSV ou TXT, embaixo ele vai ter opção. Ou você bota uma setinha e abre as opções. Eu estava no Windows, mas agora... É na hora de salvar. Então o recado é, ou salva em TXT e faz upload em TXT para não ter problema e renomeia, ou salva em CSV, mas tem que ser o TF8, tá? Então, vai renomear para .csv. E aí vai fazer o upload. Não tem isso não, minha lista tem TXT, RTF, HTML, XPS, DOT.m, DOCX. Não, aí você escolhe uma. Escolhe o TXT. Deixa eu escolher o TXT. Eu até tirei uma foto. E agora? Embaixo vai te dar a opção, antes de você salvar, antes de apertar o botão de salvar. As opções de baixo, adicionar uma marca, adicionar um título, especificar o assunto. Não. Opções gerais, opções da web, compactar a imagem, opções de salvamento. Opção de salvamento, será? Você está em Word? Tô. Opções de salvamento, também não. Eu vou abrir o Windows e já te mando. Tá? Alguém está com o Word aí e tá achando isso? Maréia? Eu estava distraída, desculpa. O que eu estou achando? O UTF-8. Você quer saber no Windows? Vai no bloco, abre o bloco de notas ao invés de abrir o Word, Não, Daniela. E bota Save As. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu consigo. Vai no bloco de notas ao invés de abrir é isso. no Word. Olha, Aniela, abrir bloco de notas, se você escolhe salvar como, aí depois do botão salvar, tem a opção de codificação. Aí você pode escolher vários tipos de codificação. Embaixo, assim, é bem embaixo mesmo. Achou? No meu caso, por exemplo, isso eu acho que é uma coisa relevante, talvez, para dizer, que no meu caso, o script da Juliana veio totalmente desconfigurado. Então é possível de dar problema, né? Porque ela está passando para mim, que eu estou Mas está em TXT. A hora que você colou lá, ele só desformatou forma, que você diz, né? Então, mas só estou falando porque é simples, por exemplo, numa hora que tipo, a coisa não funciona, aí a primeira coisa que você vai olhar é se não desconfigurou, né, seu TXT, por exemplo. Ele teoricamente, Maré, e isso é uma coisa legal do JavaScript, ele não é hifenado, né? Quer dizer, a diagramação não infere na programação, como por exemplo o Python, né? Que se você dá um tab, você está inferindo que aquele comando refere-se ao núcleo de cima, né?
Isso não acontece no JavaScript, mas ainda assim pode ser que saia do formato. Vamos ver, a gente já vai rodar e vai ver. Isso. Então, façam a mesma coisa com as experimentais, colhem lá no, né, vai por dentro e renomeia para .csv. Todo mundo junto? Sim? Pode? Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim. Tá bem. Então, vocês vão só me fazer um favor, que eu peguei um bug logo depois. Abram as experimentais, tem um código depois da última, tem um códigozinho CA ou VL, ou tem um código. Troquem essas letras por U nas 5 sentenças. Depois eu posso mandar a tabela inteira. Mas é que quando eu programei, eu estava sem as condições ainda. Então, ele não está lendo as condições. E esse código aí são as condições. E também as números também. Os meus números também são diferentes. Não já faz está sentido. 1, 2, 3, 4, 5, não? Não, tá 1, 3, 6. Tá, Não, então tem que muda, mudar. então muda para mim também, por favor, Maréia. Era para Tá. ter ido já o último, mas eu entrei antes. Então vai ficar 1,1, 2,1, 3,1, 4,1 e 5,1. Okay. Aí salva e fecha. Ok, calma. Não tem pressa não. Vai fazer a mesma coisa lá no treino, tá? Se não... Tá. Então, que bom, né? Que a gente vai ter já um script pronto, na verdade. Que a gente só precisa adaptar. Isso é ótimo. A ideia foi essa mesmo. Mas eu tô sem a condição. Então, depois eu vou atualizar. Bom, cada um vai poder fazer a sua já direto, mas eu vou atualizar do Lenilson e aí a gente vai poder... Também cada um pode... Seria interessante, inclusive, da gente fazer tipo um banco, né? De scripts. Eu também acho, porque eu fiz um picture matching também, então também é legal de ter, porque é bem legal de eu de quero, Ju, manda para cá. Então, ficou 1,U, 2,U, 3,U, 4,U e 5,U também, tá? E eu não estou vendo o chat, não. Se alguém Você tem que salvar várias vezes. Isa, tem que bater umas 5 vezes para ele salvar lá. O meu também, Isa, ó. Hoje está bem ruim. No geral é 2 vezes, mas hoje está bem ruim. Eu de manhã fiz um vídeo que, tipo, não ia. A hora que eu liguei para a Niela, eu achei que a gente não fosse conseguir entrar aqui. Porque estava muito ruim mesmo. Então, na teoria, tá tudo certo e todos nós conseguiríamos rodar. O que a gente precisa fazer antes de rodar? Tá vendo esse refresh do lado de script e do lado de resources? Vocês têm que apertar todas as vezes que vocês fizerem uma modificação. Então, ele faz um rebolation e você sabe que você apertou e deu certo. Então, aperta o atualizar das duas caixas que vocês mexeram. E aí, na teoria, vocês podem apertar o link lá de cima que vai rodar o experimento. Então, todo mundo deveria estar vendo o que eu estou vendo no próprio. Peraí. Então, na teoria, a mágica já aconteceu, mas vejam aí se... Desculpa. Juliana, onde que vai para rodar? Tem um link em cima. Muito legal. Já foi, Isa? Aham. Que divertido. Então, aí você já vai ver... Pronto. Então, que blocos que tem aí, né? Só para a gente entender o que está lá no script, que a gente já vai olhar lá. Que blocos que tem aí? O termo de consentimento livre esclarecido. Está montadinho, vocês vão ver que está no nome do Lenilson e da gente. Então, é um aceite já aqui, né? Então, está escrito lá, né? Eu declaro que entendi, aceito participar. Isso tudo é customizado, então cada um vai poder fazer o seu próprio. E só passa daqui apertando esse botão. Então, isso é uma das condições que a gente colocou lá no script. O sujeito só vai entrar a partir daqui depois que ele fizer o consentimento. Então,
vocês vão apertar e aí tem uma tela de cadastro que faz um bem-vindo, diz da onde que veio esse experimento e tem um aviso importante que ele só funciona no computador. Vocês vão ver, esmiuçando a documentação do PCIBEX, que eles já estão progredindo em rodar no telefone. No iPhone, por exemplo, já está funcionando, eu já fiz com o Samsung, já está funcionando, alguns tablets, mas ele perde muita formatação. Então, o ideal é que a gente ainda só faça ou só peça para os sujeitos fazerem experimento no computador. Então, aqui já está formatado dessa maneira, mas podia ser linha, podia ser complete, podia ser escolha, podia ser botão, podia ser o que a gente quisesse ao invés de caixa de preenchimento. Esses dados ficam guardados, mas não estão associados aos dados de resposta, então continua sendo anônimo o experimento, apesar da gente ter o cadastro de cada sujeito. Você pode customizar aqui escolaridade, que tipo, ou colocar mais itens, né? Mais blocos no teu cadastro, dependendo do que você precise. E aí você inicia o teste. Então vejam que eu não coloquei aquela do cadastro como exigência. Eu não preenchi nada e ela já passou para o experimento. Porque como a gente ainda estava programando do Lenilson, era um saco para mim toda vez que eu programava ficar preenchendo o meu nome, meu próprio nome. Então eu deixei livre, mas a gente pode travar, o cara só entra no experimento depois que preencher os próprios dados. Então, tem as instruções específicas do experimento do Lenilson, um continuar, porque a gente fez duas telas de instrução, e aí a praxe, né? Quer dizer, tem sido... Sabe que, Jo, desculpa interromper, mas sabe que eu acho que seria útil aqui ter uma imagem do posicionamento da mão. Pronto, você pode botar também, ele lê HTML. Porque isso é uma coisa que a gente sempre orienta, a pessoa nunca faz, aí tipo assim, bota a mão desse jeito, para não ter muita variabilidade, né? Assim. E foi uma discussão entre a gente, porque no curso deles, por exemplo, eles estavam lidando com o teclado americano. Então, para eles estão usando sempre o Z e o M. Mas para a gente, o Z e o M não é muito, quer dizer, ergonômico, né? Agora, também no meu teclado, por exemplo, o A e o L não é o mais ergonômico possível com relação ao espaço. Mas tem teclado que então ainda tem essa variação. Então, talvez você tenha razão e talvez botar a figura ali fique um pouco mais... se você tira foto da sua mão em cima do teclado, pronto, por exemplo. Já resolve. Eu acho que é bom uma orientação customizar, assim. Isso, agora é customizável também. Então, você pode escolher a tecla de passada, a tecla de resposta, qual sim, qual não. Você pode fazer 50% sim, 50% não. Ju, você sabe se pode ser. Aceita GIF? Aceita GIF? De cabeça, não sei. Eu vi. Não, que aí para botar a figura colocando a mão em cima... Se é uma coisa dinâmica, talvez. Então, vídeo aceita. Aceita movie de várias terminações. Agora, GIF de cabeça eu não sei, mas a gente pode olhar na documentação. Aceita vários tipos de movie, aceita vários tipos de figura, estáticas ou não, mas é o GIF mesmo no topo da cabeça. O vídeo, ele fica no looping, não? Automático? Bom, a gente teria que programar em looping. Automático, acho que não. Então, esse é um negócio daqui. Vocês vão ver que para a gente montar um script do zero, para mim, por exemplo, que não entendo de programação, é um labor grande, porque você faz um troço, erra, faz de novo, busca. Então, nada é muito simples, mas na teoria está dando para fazer tudo que a gente imagina aqui no PCIBEX, tá? Então, aí tem essa segunda tela de instrução, acho que a Isa ia falar alguma coisa. Não, eu só ia perguntar se dá para pôr essas setinhas que a gente tem aqui de esquerda, direita, cima, baixo. Que aí já deixa o dedo posicionado na seta direita, na seta esquerda, assim, por exemplo. Poder pode. Eu acho que o que depende, Isa, aqui é um pouco a literatura, sabe? A gente tem um pouco o histórico de que você fazer esses experimentos com uma mão só é ruim por conta da lateralidade. Então, quanto mais juntinho você colocar a tecla de acerto e de erro, mais chance você tem do cara só usar uma mão.
E aí isso não é muito bom para a gente, em termos de receber as respostas. Mas em termos de programação, é super possível. Ele está aceitando qualquer tecla. Então, assim, em termos de programação, você poderia usar, sim, para cima e para baixo. Acho que a Isa perguntou outra coisa. Você perguntou isso? Não, foi isso mesmo. A Ju respondeu certinho. Então tá. Perguntou se podia usar a setinha, né? Para cima e para baixo. Eu entendi que ela estivesse fazendo se podia usar tipo uma seta indicando a posição da mão entre a tela e a mão. Não. Tá. Não. E tem uma coisa nova que eles estavam, pelo menos eles disseram assim na semana passada ou nessa, já não sei mais, que a gente já está podendo usar o mouse. Então tem gente já querendo fazer teste, tipo, aponte onde está o erro, mapeia a tela, então o sujeito passa com o mouse. Então eles estão ganhando funcionalidades ao longo do caminho aí. Então, tem a segunda tela de treinamento e aí a gente passa para o experimento. Então, tem um bloco de treinamento que tem 5 ou 6 sentenças só aí e depois tem um bloco do experimento em si. Aqui então, é o treinamento. Aqui ainda é o treinamento. Então, ele surrou, sou eu que estou medindo, né? A madrasta, mais uma vez. Ele está randômico, então já entrou com uma experimental, porque eu ainda não coloquei lá, de fato, eu tentei botar de todas as maneiras antes da reunião hoje o Excel inteiro, mas ele não aceitou. Então, enfim, já entrou com o pé na porta na madrasta aí. E aí, no treinamento, eu mantive esse A e L para o sujeito se ambientar com o fato de que ele está usando o A como sim e o L como não. No experimento em si, vocês vão ver que só está aparecendo sim e não. E aí você aperta, só vai para frente com sim ou com não, não vai com barra de espaço, tá? Então, apertou o L ou o A, e aí ele passa para o próximo item. E aí já foi de novo, aperta, próximo item. Essa associação que vocês fizeram é bem legal. No treinamento, fazer assim, porque realmente depois não tem dificuldade nenhuma em fazer a associação direita-esquerda, né? Pois foi o que a gente pensou mesmo. A outra coisa é que teve uma discussão grande no curso deles sobre o progresso do experimento, porque muita gente reportando que a pessoa fica ali sem saber quanto tempo ela vai levar no experimento, quanto tempo ela já fez, quantas sentenças são. Aí eu botei essa barra de progresso, que aliás a Aniela quer que eu bote para baixo e eu ainda não modifiquei, mas eu vou... Fica muito em evidência aí. Né? Tá na cabeça. Agora que eu fui falar que eu me lembrei do teste. Então... É dever de casa para a próxima reunião. É o dever de casa, exatamente. Então, para esse todo progresso... mundo. Não, eu sei por que eu ainda não fiz, tá? Porque hardcore programação, essa bosta tá vindo, desculpa. Não, mas por isso que eu tô falando, é nosso dever de casa, pra gente tentar fazer isso. Porque esse troço tá grampeado para ser apresentado lá em cima, então você tem que mudar pelo GitHub deles, mas enfim. Então, tem uma barra de progresso, mas eu achei a justificativa muito boa, plausível, assim, né? Eles descobriram que você tem menos chance do cara sair fora, porque as pessoas paravam o experimento, largavam para lá no meio, quase no final, porque não sabiam mais quanto tempo tinham de experimento. Eu acho que uma outra opção, e se você não quiser esse barra, é que você interrompe, aí tipo assim, você fez um quinto do total, então às vezes você bota um intervalo, né? Se você quer tirar essa barrinha, que você como dá a gente alguma faz indicação. No EG, por exemplo, né? Pode ser. A outra coisa é que antigamente, quer dizer, lá quando eu comecei em abril, maio, eles não deixavam de correr o tempo enquanto eu estava aqui, por exemplo. Agora você pode botar um timeout. Então, se por acaso o sujeito quiser fazer uma pausa, ele pode ficar aqui, não faz sentido, porque ele não respondeu dentro do timeout, ele perdeu esse token aqui, esse item. Mas ele não está correndo o tempo ad infinito, porque antigamente quando você ia ler lá na resposta, na pausa o cara tinha ficado 30 minutos, entendeu? Então, agora não tem mais isso. Aí você bota o teu timeout e depois daquilo o sujeito... Inclusive, eu acho que isso é legal botar na orientação no início, né? Também. Porque eu me lembro que quando eu fiz o meu mestrado, eu levava muito laptop para casa das pessoas para eles fazerem.
E aí você vê que um comportamento é diferente do que quando está no laboratório. Porque no laboratório você está lá para fazer aquilo só. E aí tinha mais de uma vez que deixava a pessoa fazer relativamente isolado, né? Assim, e aí, de repente, eu via que a pessoa tinha levantado para fazer xixi ou para pegar uma água. Aí você. Peraí, não pode, né? Ou seja, assim, de repente isso é interessante botar como orientação no início. Olha, faz de uma vez só. Esse experimento leva 10 minutos. Por favor, se planeja para fazer de uma vez só, para não interromper, né? Isso. A gente não leu as instruções, mas a gente até botou lá também. Eu não li, eu fui passando os blocos, não, né? Que mas ótimo. A gente até botou, não, eu acho até que tem que ser mais explícito como você está falando, mas a gente colocou que era para ser dedicado e que levava X minutos. Então, mas eu acho até que são pode ser coisas mais explícito. Para a gente é óbvio, né? Quem está aplicando experimento, mas para as pessoas não é. Eles acham que é tranquilo interromper quando eu quiser, né? Ou fazer eu assistindo televisão, né? Então aqui. Ótimo. Então aqui está o bloco de treinamento, aí vocês vão ver que ele vai passando uma por uma. Vocês vão ver lá dentro dos itens que a gente podia apresentar. Ele chutou, eu já não me lembro mais o que era, mas ele chutou o gol muitas vezes. Mas eu podia ter, a gente está juntando por sintagma, mas eu podia ter apresentado literalmente uma por uma, ou ter apresentado um primeiro chunk, depois um outro, ou quem quiser fazer com texto pode apresentar um parágrafo, depois outro parágrafo, não tem muito controle, você que manda em como você quer a tua apresentação. Então, vai passar esse do treinamento e vai começar o experimento. Então, Juliana, eu sei que não tem muito a ver com o IBEX, mas você poderia dizer por que você optou por fazer esse Walking Windows, que eu achei muito legal. Moving Windows, Moving Windows. Tema, não, o termo técnico. Ô, Maré, eu quando comecei essa história, eu estava no grupo lá da UFPB. Eles têm uma bibliografia grandona, que eu devo ter lido 2 ou 3, mostrando que tem diferença entre você manter e você ir apagando. Então, especialmente para a gente que quer lidar com processamento menos memória de trabalho, eles mostram uma diferença grande para o Movie Windows. Então, eu acabei optando, me deu uma trabalheira. Como se dá um apoio para a memória, não carrega a memória. Não sobrecarrega, mas você usa, não tem muito jeito. Mas você não sobrecarrega como no outro, porque no outro você tem sempre a possibilidade, como está ali na tua tela, você tem sempre a possibilidade de ir e voltar. Não sei se todo mundo entendeu a pergunta da Maré, mas nesse caso daqui do Lenilson, eu apresento a laranja some e passa para o derrubou. Mas o trace fica lá, tá vendo? Então, eu tive que guardar a laranja na minha memória, mas a laranja não está disponível ali para mim, para eu ficar toda hora recorrendo a ela. Então, tem uma diferença na literatura. E tem diferença se você está fazendo com referência, se você está fazendo com pronome nulo. Quer dizer, o meu conselho é que cada um que vá fazer decida se quer fazer com Movie Windows ou não, mas no geral tem uma diferença grande de memória de trabalho, de sobrecarga na memória de trabalho. Me parece complicado se você quer usar uma sentença muito longa. Aí realmente a pessoa começa a virar a cabeça, aí já não serve. Mas realmente eu acho que até que você percebe, não sei se é ilusão, já que você falou, mas a ilusão é que realmente é menos custoso. Tem uma coisa de você também ter que acertar, a gente leva um tempo. O que acontece no PCIBEX? Você está fazendo no repositório e cada um está em casa vendo isso no seu próprio monitor. Então, o meu monitor pode ser um monitor pequeno e o seu monitor pode ser um monitor grande. A gente tem que achar uma medida que faça com que fique centralizado para todo mundo e com que fique grande ou suficientemente grande para todo mundo também não ter que ficar indo e voltando. Então, um negócio, você acha que entre o treino e agora que começou o teste, devia ter um questionário assim, o tamanho da fonte está boa para você, o lugar onde ela está aparecendo está bem no centro, essas coisas que você está falando aí, você acha que ficaria bem se a gente perguntasse para a pessoa?
Eu acho que a gente pode, nos primeiros 10, 20 que a gente fizer, a gente pode fazer isso. Depois, eu não sei muito como é que a gente resolveria. Eu acho melhor fazer isso depois. Porque senão, porque é tão subjetivo, né? Então, eu acho bom você deixa a pessoa fazer. Aí, como ela falou, você pode coletar essa informação como um feedback depois, como se fosse um piloto, né? Então, eu pensei como um piloto. Você faz Isso. 5, 10, 15 e aí vê se está razoavelmente funcionando para todo mundo. Acho que a Niela teve que atender. Então, bota questionário no final, porque senão a pessoa já vai achar que tem algum problema, eu verdade. acho. Você diz entre, tá certo, também concordo. Tá Niela, eu acho que fazer como piloto, tudo bem, né? Porque você tem chance de mudar isso no meio do caminho, do piloto para o teste de verdade. Agora, você só jogar isso no meio, eu acho que é um pouco tiro no pé e ao mesmo tempo você não vai poder fazer muito mais coisa, porque entre um bloco e outro eu não vou poder alterar. Então... Entre um bloco e outro, você não vai poder... Eu acho que a gente não entendeu a tua pergunta. Você quis falar entre o treinamento ou entre um piloto e o de verdade? Não. Eu estou falando, quando você for fazer mesmo o teste, você botar entre um bloco e o outro. Isso teria como botar pergunta? Mas como é que eu vou ter... Pode, botar pergunta pode, mas o cara vai te dizer, não tá bom, e aí ele vai... Você faz 5 e aí você vê se por acaso se por acaso é bom, tá funcionando bem ou não. Tá bem, não. Mas se não tiver, como é que vai corrigir? Não, como um piloto. A gente só vai usar esses dados para a gente alterar. Mas aí eu concordo com a Maré. Lá no final, deixa o cara fazer o experimento. Você está pensando para não perder o sujeito, é isso? Não, eu tô pensando no sentido de que, não sei se a pergunta foi para a Niela, né? Mas eu tô pensando porque se você fala o treinamento é muito curto. A gente sabe que a pessoa sempre precisa de um tempinho para se adaptar. Então, acho que é mais... O que eu queria saber, por exemplo, como é que você... Se os caras falam assim, não, na verdade, está muito... Tá super pequena eu não estou chegando nada, não estou conseguindo ver nada. Então, né? o jeito que eu lidei com isso, eu vou abrir para vocês verem. O jeito que eu lidei foi fazer proporção e não fazer centralizado estático. Tá bom. O que acontecia? Eu botava 14, num monitor ficava enorme, no outro monitor ficava desse tamaninho. Eu botava centralizado, num ficava aqui, no outro ficava desse tamanho. Então, agora eu estou fazendo uma proporção. Ela não é exata, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a proporção de monitor ela é feita pela diagonal do monitor. Então, se o teu monitor é mais quadrado ou mais retangular, já me ferrou de novo. Mas é mais certo do que simplesmente você estabelecer letra 14. Então, aqui, se vocês olharem lá no... Eu vou mostrar os blocos, mas a gente olhando lá no script, ele tem font size, e aí ele vai botar 1.2 EM, é uma codificação HTML para dizer é 1.2 proporcional, como se fosse 12, letra 12, proporcional para cada monitor. E aí eu achei que a variação era menor do que se eu pusesse 12 inteiro. Mas a gente pode deve, né, fazer isso várias vezes para a gente ver se está funcionando. Faz, mesmo pegando pessoas com monitores diferentes e pergunta para essas pessoas, né? Isso é uma possibilidade. Vem laptop, vem desktop, vê as diferenças que tem. Né? Ou então, talvez fosse bom botar em algum lugar uma pergunta dessa para a gente saber se... A gente pode botar no final do experimento, a gente pode perguntar. Até assim, você gostaria de fazer de novo? O que a gente errou? O que a gente acertou? Porque a verdade é que a partir do momento viramos virtual, a gente vai ter que começar a fazer banco de sujeitos, banco de dados, de experimento. Então, quanto mais informação a gente tiver e quanto melhor a gente for, mais sujeito a gente sempre vai ter, né? Então, acho que faz parte o feedback, sim. Acho que a gente pode acrescentar. Então, só para terminar lá o experimento, para todo mundo entender como é que é o sistema, vou passar rapidinho. Acho que eu já falei das principais formatações aqui dentro. Então, aí no final ele já salva automaticamente, tá? Ele já está salvando com um código lá dentro do script. Antes eu estava botando com o sujeito apertava o botão para salvar.
Mas isso acontecia da pessoa achava que tinha acabado e levantava a bunda e não apertava para salvar. Então agora ele já está salvando automaticamente, não importa. E ainda assim eu botei uma tela de finalizar para ele ter certeza de que ele acabou, porque dá um confortinho no coração de você ter terminado o experimento. Então, obrigado pela participação e finaliza e aí pode sair, tá? Tá lindo, tá lindo. Então, esse é o bloco inteiro do experimento do Lenilson. Tudo é customizável, né? Já falei. E aí vamos olhar lá um pouquinho o script. Não sei se a gente quer... Como é? A gente dá uns 5 minutos? Não? Tá todo mundo bem, vivo e tá todo mundo acompanhando, né? Sim. Tá bem. Então, vamos lá. Ó, Sim. tá bem. Então, a primeira coisa é bastante default. Você tem que usar, você tem que associar o PCIBEX ao controlador da PEN. Então, esse é o código para você acessar ou jogar esse teu experimento para que ele seja rodado lá no controlador, tá? Eu já bastante comentei os blocos, que é para a gente não ter muito... Isso, retira esse comando na frase. Então, vou explicar. Vou explicar. Isso aqui, quando a gente está fazendo... Esse aqui é aquele debug, é aquela janelinha que aparece do lado, te dizendo se você tem algum erro ou não no teu script. Uhum. Quando eu criei o... Vou te mostrar aqui. Eu me lembro que você falou que era para tirar daqui. Isso. Quando você cria o default, é só tirar daqui, né? Quando você cria o default, se você comentar isso aqui, ou seja, no script, tudo que você bota 2 barras antes desaparece como script, tá? Vira texto, vira comentário. Então, se você comentar esse comando, ou se você puser aqui on, ele vai te mostrar aquele debug. Eu acho ele mais chato do que ter o erro. Mas, às vezes, o erro é chatonildo, é uma vírgula, você não acha ele em lugar nenhum, você abre a janelinha do debug, ele razoavelmente te diz, ó, linha 43 do teu script tem problema, linha 40ª, nananã, tem problema, e assim por diante, tá? Tô com vídeo, hein, Manelzinho, só pra você saber. Só pra você saber. Então, se você comentar aqui, ele mostra lá, ou se você ligar, porque no meu caso tá off, tá vendo? Então, se você comenta, necessariamente ele aparece, ou você liga ele aqui como on. Então, eu botei aqui, retira esse comando se você não quiser, se você, na fase de teste, quiser que ele funcione. É que a minha lógica aqui tá invertida, né? Mas tudo bem. Então, na sequência, vocês vão ver uma coisa chamada sequence. O PCIBEX funciona por sequência de tarefas. Então, de cara, a primeira coisa que você tem que fazer no experimento é ligar o Pen Controller, dizer se você quer o debug te ajudando ou não. E a terceira coisa é você organizar o teu experimento numa sequência lógica para ele entender. Por que isso? Porque cada item desse aqui vai virar um bloco de programação, de comandos para ele realizar o bloco, tá? Então, no primeiro item, tudo que você colocar entre aspas é o nome. Tudo que você tirar aspas é um comando. Então, sequence abre parênteses e abre aspas é um comando. Tudo que você puser dentro daquela sequência vai virar um bloco de tarefas para o PCIBEX. Eu vou tentar não ser extremamente técnica, porque eu não sei programação, mas eu vou tentar ser um nível razoável da gente se entender, tá? Nem ser muito, nem ser pouco, para a gente poder pelo menos ler o script, e aí a gente vai tirando as dúvidas. Então, toda vez que você abrir um sequence, o formato... Peraí, deixa eu abrir aqui para vocês verem. O formato tem que ser esse aqui, de 2 parênteses. E tudo que você escrever dentro, ele mesmo já coloca aspas, porque já é o nome do negócio. Então, se eu quisesse que o primeiro item fosse instrução, eu podia escrever lá direto, instrução. Esse é o meu primeiro item. Qual é o meu segundo item? Coloca a vírgula, abre, começa a escrever de novo, tá? Abre aspas, porque o segundo e o terceiro ele não faz, mas ele já te ajuda bastante, porque ele já completa a tua aspas, então não corre o risco de você só abrir a primeira e não fechar. E aí tudo que você escrever aqui dentro, treino,
vai virar um bloco. Ele já está entendendo como um bloco de tarefas, tá? Então, vou botar aqui experimento, por exemplo. Pronto. Então, eu aqui criei uma sequência que era instrução, treino e experimento. E embaixo eu vou ter que dizer o que acontece dentro da instrução, o que vai acontecer dentro do treino, o que vai acontecer dentro do meu experimento. Então, para isso que essa sequência de fatos já Mas quando você abre aí, quando você faz isso, ele já entende para você ou não? Não, ele já entende que aquilo dali virou um bloco. Você só está dizendo para ele assim, no meu experimento vai ter uma sequência de 10 eventos. Ó, nesse meu aqui tem um evento, 2, 3, 4, 5, 6, um evento que é randomizar dentro desse sexto e um evento que é salvar os resultados e uma tela de finalizar. Uhum. Então, eu tenho isso tudo. Isso aí é o teu experimento todo. Isso, é o teu experimento. Então, ele só está aqui, eu só estou nomeando os meus blocos de tarefa. O tempo todo eu posso voltar aqui e acrescentar um, tirar um, eu posso modificar aqui dentro, mas ele começa desse jeito. Então, Ele lê letra maiúscula, porque instruction você botou com letra maiúscula, tela treino com minúscula. Para ele não faz diferença, mas para você tem que fazer, porque na hora que eu escrever aqui embaixo que esse meu bloco vai chamar o meu TCLE, esse meu TCLE tem que estar rigorosamente escrito como lá em cima. É que como eu não sou fluente em programação, você vai ver muitas inconsistências como essa, que é ao longo do caminho, né, você esquece, escreve o negócio, depois tem que olhar e assim vai. O ideal é que você tenha essas estratégias na cabeça, que é para você nunca ter um bug, porque se eu escrevo aqui com minúsculo e lá embaixo com maiúsculo, ele não entende que é a mesma coisa. Ele tem que acessar rigorosamente igual, ele faz por espelho. Então, o meu primeiro item é um TCLE, que era o termo de consentimento livre esclarecido. Quando eu mostrei a primeira versão para o Lenilson Pranella, por exemplo, esse meu termo, ele não estava aqui, ele estava aqui, ó. Ele estava instrução primeiro e depois TCLE. Aí a Aniela falou, poxa, mas aí a gente está fazendo, o cara está se cadastrando mesmo antes dele querer fazer o experimento. E aí a gente inverteu a ordem. Então, o tempo todo você pode mexer nessa sequência. Mas essa sequência vai ser a tua sequência de programação ali embaixo. Ela tem que ser rigorosa. Entendi. Se você mudar ali, vai dar erro. Se eu mudar a ordem aqui em cima, eu tenho que mudar a ordem aqui embaixo também. Ele tem que chamar o primeiro bloco. Juliana. Oi. Desculpa eu talvez perguntar uma coisa que você já falou, fiquei um pouco distraída, mas assim, ele faz um debugging, ou seja, assim, ele roda e diz onde está o erro? Isso, tá aqui, Maré, ó. Nessa tua segunda linha, se você puser on aqui, ou se você comentar o meu off, é que a minha lógica foi, ele estava desligado. Se você comenta, ele vira on. Se você descomenta, ele continua off. Porque o default do PCIBEX é ter o debug. Ele é tão bom quanto todos os outros, mas que a gente já conhece no universo. Assim, ele é mais, dependendo do que seja, por exemplo, aspas que você não fechou, ele é muito bom. Mas uma letra, maiúscula, minúscula, um ponto, às vezes ele não é tão maravilhoso, não. Todo mundo sabe que é debug, só para explicar, porque eu acho que pode ser útil. Eu acho que eu falei, mas você já falou. Você estava piscando aí. Não tem problema. A gente, não. Não, olha que falta de vergonha na cara. A gente sabe que tu tá brincando aí. A gente sabe que tu tá brincando aí. Não tem problema. Brincando com o experimento, que eu quero dizer. Não tem problema nenhum. Tudo bem. É só que o debug é aquela caixinha que te mostra os erros, né? Eu não sei se eu já falei, mas vamos de novo para ficar bem claro, né? Então, é uma caixinha. Ele vai te mostrando onde é que é um possível erro, mas ele, às vezes, não acha tão bem quanto deveria. Então, aí a gente fez o primeiro bloco, tá? Então, vamos dizer que o teu primeiro bloco seja o TCLE, que é o nosso caso aqui no Lenilson.
Toda vez que você vai chamar uma tela de texto, só texto ou figura, também pode, a gente cria uma função que é new trial. Ela tem que ser escrita desse jeito, porque isso é uma função que o JavaScript reconhece. Então, como esse script é escrito em JavaScript, a gente tem que usar as funções em Java. Então, a função é nova tela, que é new trial, tá? É no Juliana. mesmo... Oi. Desculpa. Não tem problema nenhum. Então, o Java diz respeito à linguagem e o HTML diz respeito ao formato? Isso. Já tá. foi. Isso aí. Okay. O JavaScript é a linguagem que esse programa usa. E o HTML é uma das coisas, dos formatos que ele lê. Então, no geral, a gente vai estar transformando tudo em HTML. Tá? Você pode escrever igual eu escrevi aqui dentro, na tela, ou você pode chamar um HTML já prontinho. Eu, no início, estava fazendo um HTML já prontinho, uma tela já prontinha, e jogava aqui para dentro. Só que, conforme a gente vai... Quando é você que está fazendo para você sentada ali online, você faz uma vez, assiste, uma ou duas, modifica e tal. Mas quando você quer mudar muitas vezes, você ficar salvando em HTML, jogando aqui para dentro e para alterar é um trabalho a mais. Então, eu acabei fazendo um new trial de texto para as telas de texto e editando aqui dentro. Então, acho que cada um vai poder brincar do jeito que quiser, mas é assim. No geral, toda vez que você está puxando uma função em Java, você tem que dar o nome dessa função e abrir 2 parênteses. E tudo que você escrever ali dentro é texto. Então, vocês vão ver que eu abri um parênteses aqui e eu só vou terminar esse parênteses lá embaixo. Porque eu vi que estava faltando um. Isso aí. Estava faltando um parênteses, porque lá embaixo. Isso. Então, isso é legal nele, porque tem alguns programas em Java que eles não fazem esse mapeamento. Ele já é um pouco mais friendly, tu vê que eu cliquei aqui nesse aqui, se eu clico nesse parênteses aqui, ele já me diz onde é que está a contraparte dele, tá vendo? Ele tem uma coisinha, uma caixa de volta também. Ele tem. Então, ele dá uma ajudinha para você saber se você está fechando aquela função ou não. Qual é a minha dica se alguém quiser meter a mão na massa em termos de script? É sempre que chamou uma função, então vamos dizer, eu quero um new trial, ó, new trial. Já abre os 2. Abriu os 2. Tudo que você fizer aqui dentro, você vai fazendo, deu enter, vai fazendo, fez mais um negócio, não, chamou um outro troço, botou, formatou, mas o teu parênteses está lá embaixo. Então, o máximo que vai acontecer é no final disso tudo você dizer, eu não fechei, fechou, aí você vai ver que tem 2. Ele mesmo, tá vendo? Ele faz um debugging natural que tem alguma coisa errada aqui. Mas não é muito 100%. Às vezes está tudo certo e ele ainda assim está te dizendo que está errado, tá? Mas ele já está um pouco mais friendly. Eu acho que eles vão ficar cada vez mais friendly ao longo do caminho. Então, então esse bloco aqui todo é um new trial. Se você vier nessa setinha aqui, ó, ele também já te mostra, tá vendo, Daniela? Ó, ele tá te mostrando que você tem um new trial, que é esse aqui provavelmente, porque é o primeiro, e tem blocos, tá vendo? Ó, olha os meus blocos. Então, aqui já estão os blocos todos do meu experimento. Aí, quando tu olha, tu fala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Ele fez sozinho isso. Ele vai indenizando, que eles chamam. Então, conforme você vai fechando esses parênteses e associando os parênteses às funções, ele já vai criando os bloquinhos. Então, é você com um parênteses escrevendo ali dentro na função que ele faz o bloco. Se eu tirar o parênteses, ele dá erro e não faz o meu bloco terminar. Tá? Então, eu criei um bloco que chama TCLE, da minha cabeça, eu que quis, né? Termo de consentimento livre esclarecido, que para mim diz alguma coisa, tá chamando o bloco lá de cima e que tem um formato de texto que é default, porque eu estou usando a letra
que é o Courrier, que é o default dele, mas eu poderia aqui especificar. Então, ao invés de ter default, eu colocaria text Time New Roman lá. Então, você poderia especificar, mas eu não especifiquei, eu estou usando o default. Fonte, tá? Eu estou pedindo para ele mandar isso para a tela, conforme os meus textos, e estou pedindo para ser uma fonte de texto proporcional ao enquadramento. Isso aqui é razoavelmente igual para toda vez que você faz um new trial. O que a gente pode mudar? A gente pode mudar a cor da fonte, a gente pode mudar o tipo da fonte, a gente pode mudar a diagramação. Qual é a dica? A dica é que isso aqui é JavaScript. Então, eu quero mudar a fonte. Eu vou lá no Google e escrevo fonte, type, Java, script. Já estava ali. Pronto. Aí, ele vai te dar uma enormidade de fontes na internet, né, na verdade, te mostrando como é que você formata. Então, você vai ali e vê assim, centralizado é center, Times New Roman é TM, e assim por diante. Justo que eu abri aqui, tá aqui, sintaxe. Aqui, ó. Peraí. Aqui, tem um exemplo. Então, ele está usando esse family, por exemplo. Mas a gente podia ter feito alguma coisa um pouco mais específica, ou ter achado um link um pouco melhor dessa vez, que a gente pode botar assim, ó. Times New Roman, por exemplo. Times New Roman. Pronto, HTML. Pronto. E aí ele vai te dar os específicos. Então, às vezes, assim, ó, fonte family, e você vai especificar aqui, pronto, aqui. Você vai usar, ao invés de default fonte, igual eu usei, você vai usar fonte family, Times New Roman. E pronto. Aí, se você quer com serifa, sem serifa, se você quer Arial e assim por diante. Então, assim você vai vendo na internet, colando os tipos de como fazer. Se eu quero centralizar, eu, por exemplo, tenho toque, eu não suporto as coisas só paragrafadas pela esquerda ou pela direita, o meu tudo é justificado. Então, tu escreve lá, justify. Eu faço em inglês porque tem uma fonte maior de recursos, mas pode ser em português. JavaScript, text. Pronto. Aí vai ter de novo um monte de fonte e um monte de recurso. Vocês vão ver aqui, ó. Se escreve como texto justificado, justify. E aí pronto. Rápido, isso aí você pode falar em português? Não, você pode escrever aqui, justificado, texto, JavaScript, texto, justificado. Você vai achar também, é que você vai achar menos recursos, ó. Aí, pronto. Mas você vai achar os comandos, que eu quero dizer, você vai achar os comandos na internet. É que em inglês, no geral, em inglês tem mais recursos, né? Então... Juliana, desculpa te interromper rapidinho, mas eu só queria agradecer muito. Eu acho que encurtou em muito a curva de aprendizagem para mim, mas eu vou ter que sair, tá? Eu queria agradecer. Ficou ótimo. E eu acho que Aniela, a gente tem que fazer um banco de dados de script no site de Acezin, seria eu vou muito botar, bom, né? eu vou até falar isso. Eu vou botar essa aula da Juliana lá no vídeo lá, mas a primeira parte que tem a ideia do experimento do Lenilson, eu vou tirar, porque antes dele defender, eu não quero deixar aberto lá, tá? Então, eu vou começar com a tua aula, tá bom? Tá, e eu vou só falar antes da Maré sair, o que a gente pode fazer, tem dado muito certo em outros grupos, por exemplo, todo mundo que for fazer self-paced reading, por exemplo, juntar 2, 3 pessoas e aí a gente faz mais uma aula, faz mais um Zoom, ou então todo mundo fazer picture matching, que a gente junta um corpo maior e a gente pode entrar em detalhes no script, né? Porque também essa primeira olhada de script é um pouco doída, né? A gente sabe que a gente não está entendendo nada do que está acontecendo aqui. Então... E o script que a gente bota online, Aniela, não precisa ser um script específico, pode ser
um teste dummy, sabe? Eu Assim, tenho um dummy, a gente pode... Eu tenho um desse, um primeiro desses que é bastante dummy, assim, não tem nome de ninguém, não tem nada. Então, a gente A pode... Emily está falando que a gente podia fazer com self-paced listening. Também podemos, isso aí. Eu não ah, tá. fiz auditivo, hein, ainda, Já quer mas... complicar. E, na verdade, eu Não, quero fazer, Emily, para um outro experimento. Então, se você quiser se juntar para a gente fazer, também seria quero, ótimo. tá? Eu Vamos também fazer quero. isso? Vamos, aquele de português tem que rodar em auditivo de qualquer maneira. Isso. Eu já tenho o estímulo, gente. Já tenho os estímulos gravados para a gente fazer. Pronto, então a gente pode fazer um dia de 15 em 15, talvez, não sei, para mais pelo menos 2 encontros, né, Maria? Aí pode ser mais rápido ao invés de 15 em 15, mas Eu vou tentar fazer fazer. mais 2 para juntar. Isso a gente pode. Tá bom, tá combinado. Então, tchau, gente. Obrigada, viu? Eu vou tentar, Beijo. então, marcar, tá? E passo para vocês a data. Tá bom, tchau. Tchau. Então, vocês vão ver que mais ou menos o padrão se repete quando a gente está usando tela de escrita. Então, todas aquelas telas de inscrição, de consentimento, de registro, elas mais ou menos têm esse mesmo formato, que é o formato New Trial, abre parênteses, bota para imprimir, escolhe que tipo de texto, que tipo de fonte e escreve o que você quer. Vocês vão ver que eu escrevi linha por linha, porque eu achei mais fácil de diagramar, eu estava na briga com a diagramação. Mas a gente sempre pode escrever tudo dentro de uma aspas só, até o final, fazer 10, 15 linhas dentro do formato. É que é mais chato dele subdividir na tela. Então, eu preferi fazer linha, por isso essas vírgulas e por isso esse new text. Cada vez que eu abrir um new text desse, é uma linha. Tem umas coisas de formatação, então toda vez que eu escrevo strong, o que eu estou querendo dizer é que está em negrito. Esse P é de parágrafo, então aqui é um parágrafo, terminou aqui, essa contrabarra é terminou, então P, parágrafo, abri parágrafo aqui, fechei parágrafo aqui. Então ele está centralizado, essa linha está centralizada em negrito. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, mexendo e que estão aqui dentro. Vocês sempre podem, quando tiverem dúvida, podem perguntar para mim e podem perguntar para o Google também, porque sabe mais. Não, porque sabe bastante, tem coisas mais fáceis de resolver. Nesse caso do Lenilson, vocês vão ver que tem um botão de aceito participar lá na primeira tela. Então, eu criei, ao invés de fazer o sujeito, algumas pessoas fazem o sujeito apertar só um botão, uma bolinha, ou escrever eu aceito. Eu botei um botão. Então, também vai de cada um o que quer fazer. Então, vocês vão ver que tem um comando chamado button. Então, um novo botão, abre aspas, tudo que tiver ali dentro é o que está escrito no botão. Ju, só por curiosidade, dá para fazer aqueles padrões de que essa declaração de aceite ela fica em cinza e tem o botãozinho do lado para clicar. Quando você clica dentro do quadradinho, aí ela fica aberta. Então, ela tá razoavelmente só assim. Por curiosidade, só por curiosidade. Então, ela tá mais ou menos assim, lembra? Botei para rodar. Ela tá destacada, mas você pode mudar a cor dela. Fazer o antes e o depois, que é o que eu estou entendendo que você está querendo. Um buraquinho do lado. Não sei se você entendeu. Tem um círculo do lado, um quadradinho, que a pessoa clica e dá um tique dentro, aí... Pode, você podia fazer... Eu podia ter feito esse escrito do lado de uma bolinha daquelas que você clica e o escrito está do lado. Eu podia ter feito aquele botão redondinho. Mas tem isso de trocar o de tá cinza e aí esse botão fica ativo depois que você clicar no... Então, Linilson, tem tudo. O negócio é o quanto a gente consegue... Não, o quanto a gente consegue de programação. Assim, eu cismei que eu queria um botão. Aí fiquei, sei lá, 1 semana e meia, 2, 3, sei lá quanto tempo. Assim mesmo, assim, primeiro era um botão redondo. Depois virou um botão totalmente quadrado. Depois eu consegui arredondar as pontas. Enfim, entendeu? Você... asas a tua imaginação e quanto tempo você tem para ficar editando isso aqui, entendeu? Então,
Pode tudo, mas é o quanto a gente vai ter de disponibilidade ali, né? Para você ir atrás, porque a gente não é programador raiz, né? De jeito nenhum. Então eu usei uma função que já estava, e se você olhar, eu até estou printando de fosse. Eu entreguei, por fim, eu entreguei para Deus. E aí ele arredondou. Eu estava fazendo square direitinho. Aí ele fazia um quadrado exato, assim. Depois eu entreguei para Deus e ele fez arredondado. Então, né? Então tem horas que funciona, tem horas que não, né? Então vai um pouco do quanto que você vai ficar ali gastando o fosfato. Então, a gente tem 2 telas de instrução, funcionam mais ou menos da mesma maneira, sendo que a primeira tem esse botão de aceito, e a segunda tem um botão de escolha, que é você bota o teu nome, você bota a tua idade, o teu e-mail, e você escolhe qual é o teu nível de escolaridade. Esse de nível de escolaridade, vocês vão ver aqui, ele é drop down, tá vendo? Porque ele é aquele que abre a setinha e abre uma gama de possibilidades por dentro. E essa gama está escrito... Tá aqui, ó. Em português, eu botei o nome dele em português dentro e botei as especificações lá em cima no meu botão de comando. Então já a gente vai chegar lá e vocês vão ver que está especificado qual o nível de escolaridade. Acho até que eu já botei para dentro aqui, ó. O botão está aqui, ó. O botão está aqui. Drop down, ó. E as especificações estão aqui em cima, ó. Então, está chamando um drop down que é escolaridade, e dentro dessa escolaridade eu estou botando ensino médio em curso, ensino médio completo, ensino superior incompleto. Aqui tem 1 milhão porque eu não especifiquei ainda. Eu botei tudo. A gente pode deletar todos, deletar um, botar mais 5, quantos quiser. Uhum. E aí depois eu chamo o botão lá embaixo. Então o que está acontecendo aqui eu estou colocando, ele vai receber nome, ele vai receber e-mail, ele vai receber idade e ele vai receber a escolaridade. E aí que tipo de botão eu estou usando? No iniciar, eu estou botando um botão normal que ele completa, na identidade, né? no número do participante, ele está pegando um número, no e-mail é um texto, então está aqui e-mail, e no escolaridade é um drop-down. Então está especificado aqui cada um deles. Aí o que é esse log? Por muito tempo eu fazia isso tudo e quando eu olhava nos dados de resultado não estava nada lá. Porque você tem que mandar para o log. Você tem que mandar ele logar todas as informações. E eu mandava ele logar lá no final só. Então, às vezes, ele não logava. Eu perdia os dados. Então, isso eu aprendi na munheca aqui, que cada bloco desse eu estou botando um log. Porque aí não tem erro, está indo para lá logo a priori. O cara preencheu, já está lá no script. E então, esse é o único que eu vi que é ponto log, assim... Por isso. Porque ele vai criar um arquivo de log que vai criar uma variável, eu não sei o pormenor, mas ele está criando uma variável que tem esse nome aqui, que isso eu estou fazendo. Eu crio um ID específico, e aí ele está pegando o ID que o cara está botando lá, que é o nome. Eu estou falando que outras coisas não tem esse ponto. Não, por isso. No drop-down, por exemplo. Porque uma coisa é variável dentro, então o drop-down está acontecendo dentro do teu script. A outra coisa é ele tirar do teu script e botar num arquivo de log. Foi aí que eu não sabia. Eu achava que tudo que estava dentro do script estava no log. E não é, você tem que mandar ele logar. Então é .log, porque ele busca o arquivo... Ele busca o arquivo daqui a pouco só. Não vai ter jeito, mas eu deixo aqui. É sempre bem-vindo. Obrigada. Comer? Mas é daqui a pouco. Então eu estou pegando o ID
que é o nome, eu estou pegando o e-mail, estou pegando a idade, estou pegando a escolaridade. A gente podia botar outros, mas aí você tem que pedir para o cara preencher outras coisas que eu não... depois fiquei pensando, a gente não está dizendo se é canhoto ou destro, por exemplo. Eu não sei se nesses online a gente quer se preocupar com isso. A Maria até podia ter entrado, porque a Maria gosta dessa discussão. Uhum. Não sei se a gente quer guardar isso, mas talvez fosse importante a gente ter isso como dado, se o cara era ou não era. Então, então vamos fazer como é que eu criaria aqui uma caixinha dessa para ele? Primeiro eu criei todo um texto e aqui começa o que eu quero que ele insira. Então eu vou criar um novo texto depois do idade ou antes ou no meio, do jeito que vocês quiserem. Então o que eu tenho feito já está pronto, funcionando, eu copio e colo. Tá? Então vai lá, copia uma nova variável. Ele criou lá, new text input, eu vou chamar de lateralidade, tá? Ponto. Ele está te perguntando como é que isso vem escrito primeiro. Então, vem escrito na mesma fonte que eu estou usando, com a mesma proporção, e ele vai imprimir na tela, tá tudo certo. Ele botou lá, ele só está criando esse input para você lá, ele está criando um quadrinho, que nem é um quadrinho ainda, é só um escrito na tua tela, lateralidade, de um jeito X. Agora eu preciso dizer para ele como é que ele como que o cara vai entrar esse dado lá, porque por enquanto o cara só está lendo lateralidade na tela. Então eu vou criar no final de escolar. Isso, pode ser. Gostei de ver. Para dificultar o... Pronto. Aqui você tem que chamar o mesmo que estava lá em cima, que a gente chamou de lateralidade. É um recurso global, não tem problema, vai aparecer para todo mundo e está na tela para todo mundo. E você quer drop down. Beleza, aqui não é escolaridade, é lateralidade. Aqui é o título do teu drop down. Certo. Eu não sei se as pessoas sabem o que ela tem, todo mundo, né? Mas a pessoa vai clicar lá e vai vir lateralidade. O que vai estar dentro desse meu drop down? Vamos lá em cima especificar. Então, eu criei um bloco lateralidade. Agora eu venho aqui e vou criar um drop down. Lateralidade. Vou especificar. Vai ser canhoto, destro e destro. E aí agora Vou botar uma não sei. Ou não sei, ou não específico. Tipo, ambidestro, fui trocado. Não sei, não. Como é que você fez? Não específico, não específico. Pronto, aí eu deleto todo o resto que eu tinha copiado, porque era do escolaridade. Opa. Eu não entendi bem, mas depois eu vejo isso. Não precisa se incomodar. Aonde? Porque você tem a tela, tá? Você está criando um texto primeiro que diz escolaridade. Depois estou criando um botão que também tem que chamar escolaridade. E eu estou dizendo o que tem dentro desse botão. Então são 3 itens nesse caso do drop-down. Se fosse só um escrito e uma caixinha, seriam só 2. Um escrito e a caixinha. Uhum. Mas o drop-down é mais chato. Aí agora eu se vira nos 30. Vamos rodar para a gente ver se... Ih, de primeira? Não. Pronto, foi. Aceito participar. Até aí ele foi, de boa. E aí aqui, ele criou. Tá vendo? Só que ele não tá formatado bonitinho. Eu tenho que botar um espaço, eu tenho que escrever um texto antes, se eu quiser. Então, ele criou a caixinha, lateralidade, canhoto, destro e não específico. Mas eu ainda tenho que fazer um título, ainda tenho que fazer alguma outra coisa aqui dentro. Que antes dessa minha caixa de texto, eu tenho que
criar um texto dizendo, se por acaso agora selecione a sua escolaridade. Agora... Troca canhoto por destro, né? Isso. Para o destro vir default. Pronto. E aqui eu tenho que criar um texto também. Escreva a sua agora que você... Ó, ficaram 2 vírgulas, tá vendo? Uhum. Ele meio que me avisa ali que o negócio está duplicado. Então, agora selecione a sua lateralidade. Fica parecendo meio pombagira, né? Mas vamos lá. Lateralidade. Lateralidade. Pronto. Agora, selecione sua lateralidade na caixa abaixo e aperte o botão de iniciar para começar. Pronto. Não, esse aqui não pode. Na verdade, aqui que não. Você tem que tirar o do outro. Acho. Pronto. Então, teoricamente, tá tudo certo. Vamos ver. Espaço que eu acho que você não botou. Não. Não, mas eu acho que agora eu tô dando parágrafo aqui. É o que, Linus? Eu não ouvi. Você vê o tamanho do botão da lateralidade para igual ao anterior? Ele tá default. Não só porque ele tá default do computador, mas porque como eu copiei o mesmo, ele tá igualzinho. Não sei se tu... Agora a gente vai ver se ele me ajudar, né? Porque agora, pelo jeito... Enfin. Hoje isso aqui tá muito ruim. No geral, são 2 ou 3 clicadinhas. Mas hoje, por algumas vezes, ele tá aparecendo isso aí de não fez. E ainda por cima ele bota uma caixinha na tela, bem no meio da tela aí, dizendo tente mais tarde. Então não aconteceu ainda, mas pelo jeito... Eles avisaram que ia fazer alguma manutenção? Eles não avisaram. No geral, naquela página inicial aqui, ó, eles te dizem, tá vendo? Eles não atualizaram nada hoje. Eles só puseram que eles estão nessa conferência. Eu é que inferi que era isso, mas eles não avisaram não. Agora, no grupo tem um fórum. Você se cadastra também super fácil e lá todo mundo estava reportando que estava com slowdown e com uma dificuldade. Estava lento. Mas tá razoavelmente funcionando, né? Agora é que ele deu o pau de vez. Bom, então é mais ou menos assim que a gente edita. Vocês vão ver, para a gente não tomar mais tudo que tem direito, né? Eu vou diminuindo os blocos para a gente olhar pelo menos os blocos. Então, a gente tinha 2 ou 3 telas de apresentação, tinha uma tela de apresentação do treinamento, então instrução do treinamento, então é mais do mesmo, a gente já viu o New Trial. Uma tela de treino, de instrução para o treino, outra, né? São 2. E aí sim a gente está chamando o CSV. Então aqui que começa a brincadeira. No geral, os scripts, os estímulos entrariam aqui como texto. Você colaria aqui, igual a gente colou nas instruções. Como a gente queria self-paced reading e queria com o Move Windows, eu estou chamando uma função específica. 2, na verdade. Uma que é o template. O que é esse template? Toda vez que vocês usarem um arquivo extra, áudio, vídeo, figura, vocês vão usar template. Ele vai abrir uma tela nova dentro da tela do monitor. No meu caso, eu estou chamando nesse template um arquivo que é CSV, que a gente botou lá dentro. Então, o nome do meu arquivo tem que estar pareado com o nome que está aqui dentro. Literal, maiúscula, minúscula, ponto, o que vocês quiserem, tem que estar exato aqui. E tem que ser .csv. Se não for, ou se for sem ser o UTF-8, não dá, não funciona, tá? Se salvar em CSV no Mac ou num outro sem ser o TF8, não vai entrar aqui. E aí eu estou criando uma variável.
que está dizendo esse CSV vai entrar no treino que estava lá em cima, ó. Naqueles meus blocos da sequência, um deles é treino. E é nesse treino que eu estou colocando, chamando essa tabela de dados. Então, é aqui que vocês vão editar. Então, tudo está com o mesmo nome. O que você está chamando lá em cima, o teu arquivo. Tudo. Você está pareando tudo. Tudo. Senão, se tiver um desses, erradinho, acabou. Ele não consegue entender que naquele momento da sua sequência você tem que chamar aquela tabela. Então... Essa seta roxa aqui, o que é mesmo, hein? Ele está atribuindo uma variável. Então, aqui, pela primeira vez no nosso... Aqui, ó, em momento nenhum eu estou fazendo uma variável. Porque eu estou fazendo texto na tela. Aqui, pela primeira vez, a gente está buscando uma variável. Então, eu estou dizendo que aquele treino da sequência lá de cima é uma variável, que quer dizer, eu posso abastecer ela por fora do programa. Certo. Tá? Então, e aí eu estou dizendo que essa variável é treino, e aí eu estou usando um controlador. Então, aqui que é um pouco chato de entender, mas dá para a gente ter a intuição, que é o programa que eles criaram, que é o PCIBEX, ele já tem algumas funcionalidades. Prime, leitura automonitorada, julgamento de aceitabilidade, distinção entre um ou outro item. Então, eu estou usando uma função do programa, que é o Self-Paced Reading. Como é que eles chamam o Self-Paced Reading? De Dashed Sentences. Por quê? Porque o Self-Paced Reading ele vem dashed embaixo, ele vem sublinhado. Então, o meu texto que está na minha tabela vem para a tela sublinhado. Você tem o dashed sem Moving Windows e você tem o dashed com Moving Windows. O dashed com Moving Windows chama só dashed. Então, dashed sentences é o Self-Paced Reading com Moving Windows. Apaga o primeiro. Se eu quiser que o primeiro fique, chama dashed sentences não sei o que lá, que é uma outra função. Certo. Tá? Então, aqui eu estou chamando um controlador, estou chamando essa função, é dele, ele que vai dizer, e eu estou olhando para uma tabela. Ó, esse S quer dizer a minha frase qual é? A minha sentença qual é? Na minha tabela, a minha variável de sentença está chamada como frase. Vamos olhar lá para a tabela. Está todo mundo morto já, né? Mas eu juro que isso aí rapidinho a gente acaba. Você é a primeira que deve estar morta, que tá falando. Não, eu sou vampirinho, né? Ó, mandei para vocês por fora, né? Peraí. Eu mandei por onde, hein? Pelo WhatsApp, né? Acho que sim. Pode pelo WhatsApp. Ju, essas travadas que dá aí na programação, ele pode dar também quando estiver rodando o programa? Não pode. Uma vez que você salvou, que você deu aquele link, é o repositório deles, não precisa mais de feedback. Isso é muito legal e muito importante. Mesmo que a plataforma esteja morta para a gente, editor, não vai estar morta para eles que estão fazendo o experimento. Pode acontecer, eles já tiveram um breakdown lá, que foi na Pensilvânia, acabou a luz do troço inteiro, um fogo desse, e aí derrubou todo mundo. Mas aí derrubou, tipo, um dia e meio, 2, sei lá, e aí eles avisam que a plataforma... Né, o experimento não fica travando, a não ser que seja um problema do computador da pessoa. Isso, tá? Então... Eu vi um pesquisador te seguindo, lá que apareceu no seu e-mail rapidamente. Eu sei quem é, só um parênteses, é o Diogo. Me seguindo? Aonde? Researchers following your updates on ResearchGate. É o Diogo. Eu vi ontem. Caraca, tu é rápida, eu nem li onde era. Eu nem vi os e-mails. Tá bem, vou olhar para te dizer. Eu não tenho certeza, eu vi. Tá bem. Eu vi ontem. Então se vocês olharem para a tabela, eu vou olhar lá. Se vocês olharem para a tabela, a nossa sentença está justamente com o nome frase.
Então, a tabela de vocês... Por quê? Porque ele faz o seguinte, ele vê, dash de sentence é o quê? É você pegar uma sentença e apresentar. Onde está essa sentença? É o nome da tua coluna. Então, essa coluna tem... Ele sabe como é que ele vai cortar? Não, aí, calma. Isso é a sentença toda. E para ele começou e terminou dentro daquela coluna. O que tiver ali dentro é blind para ele só mostra, tá? Ele só quer saber da onde eu pego os dados que estão correspondentes à sentença. Pode ser que a sentença seja uma palavra só, né? Que esse S aqui seja uma palavra só no teu estímulo. Mas isso aqui tem que estar correspondente ao que você quer que ele mostre na tela. Até o ponto final, tá bem? Então, no caso aqui, esse bloco chama frase. Se eu tivesse posto frase com letra minúscula, lá no meu script tinha que estar com letra minúscula. Se eu tivesse escrito aqui sentença, lá tem que estar sentença. Como é que ele sabe o que ele apresenta? Se vocês puserem espaço entre as palavras, ele vai apresentar item por item. Se vocês quiserem que ele junte, vocês colocam underscore ou underline. A laranja está sem underscore. Não, porque aqui é pergunta, tá vendo? Ah, tá. Então, eu estou mostrando frase chunks por chunks. Quer dizer, o chunks por chunks é meu. Eu que estou grudando. Se eu quero que grude, eu boto um underscore ou um underline. Se eu não quero que grude... Ela está falando desse sintagma, né? A laranja não tem o underline. Ah, não, aqui está errado. Eu não peguei o que eu mandei para vocês. Desculpa. Ah, bom. Essa aqui não é a tabela que eu mandei para vocês, porque eu fiquei com dificuldade de resgatar, porque eu estava no outro computador. Não, tudo bem. Não, porque eu não estava entendendo como é que ele não ia mostrar a laranja. Isso, não. Aqui, se eu puser um underscore, esse aqui era a tabela inicial do início, eu estava trabalhando nela. Então, se eu puser underscore, juntou. Se eu não puser, ele mostra item por item, tá? Então, ele não vai mostrar o underscore. A tabela por separado já, hein? Ele não vai mostrar o underscore. Ele não mostra o underscore. O underscore é a sinalização para ele de que é para ele juntar. Se por acaso você quiser um underscore no teu texto que mostre, aí a gente tem que buscar lá no HTML qual é a codificação para mostrar o underscore. Não é difícil não, mas tem uma codificação quando você quer sair do padrão dele, tá? Então, ele está pegando no modo dash de sentence, que é aquele sublinhadinho, os itens que estão na minha coluna de frase. Está mostrando com essa proporção, com essa fonte na tela e está logando. E está esperando o log. Por que ele tem que esperar o log? Porque o sujeito tem que apertar o espaço. Se eu tiro esse wait, ele vai simplesmente mostrar como a gente faz no EEG. Ele vai kinetic moving. Por quê? Porque ele não espera o espaço. O que diz para ele esperar o espaço é esse wait aqui, tá? Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui dentro desse bloco. E esse remove é o quê? Terminei a minha sentença, eu tiro ela da... Desculpa. Apresentei o item, tiro. Apresentei, tiro. Apresentei, tiro. Fica só o dash. Isso eu pensei que fosse já o default do dash, mas você tá comandando ele. Você comanda o dash. Porque o dash pode ser move Windows ou não. Você pode deixar lá. Então, se você quiser deixar lá, você tira o remove. Tá? Não, você tinha dito que tinha dois tipos. O tipo que você deixava e um outro tipo que chamava não sei o que. Mas tem se você está comandando, não tem sentido, faz sentido. Mas tem dois tipos lá mesmo. Só que eu acho que é tudo na munheca de qualquer maneira. Eu acho que eles estão implementando, mas não... É na munheca. Se você tirar o remove, ele deixa a tela lá. Eu já testei. Então, ele deixa. Aí, qual é a continuação desse negócio? No caso do Lenilson, apresentava a tela, espaço e vinha uma pergunta. Então, mesmo esquema. Eu estou dando um nome, que é pergunta, e eu estou dizendo onde ele procura isso na tabela. Então, se vocês olharem a tabela lá,
Não é essa mais, era uma outra. Aqui, tá lá a pergunta. A pergunta, eu não preciso que ela seja dashed. Então, eu só dei o nome de pergunta. Eu só criei um item pergunta. E eu também não preciso que ela seja apresentada faz sentido. Eu quero tudo junto. Então, ele já está num bloco só na minha tabela. Tá. Depois eu quero que junto com a pergunta, embaixo da pergunta, apareça 2 opções de resposta. Elas podem vir em cima e embaixo, elas podem vir de um lado ou de outro, ela pode ser clicável. Então, no caso do Lenilson, você está usando o teclado. Então, é esse new text, está aparecendo lá A para sim e não como L para não. E está aparecendo uma tela com isso. Então, é assim, no JavaScript, para você mostrar uma tela e ela ter um log, eu crio uma canvas, que é uma tela, com os lugares. Qual é o que está no meu canvas? A minha tela de 1.200 por 600 é o default do computador. Eu vou apresentar a pergunta nesse espaço aqui, isso aqui é a coordenada do monitor, e vou apresentar o A e o L nessa coordenada aqui. Isso aqui você vai testando para ver até onde você gosta do centralizado e do que você quer. E aí você diz para ele, o A significa sim e o não significa L. O L significa não. Tá? E aí você diz que você tem um seletor, que é, de fato, você apertar um comando ou outro. Então, é aqui que a gente muda a letrinha. Então, tá como pegar o botão A ou pegar o botão L. Eu não posso apertar mais nada, que nada vai ser pego. Na verdade, eu posso apertar qualquer coisa, que nada vai ser logado. Só vai ser logado A Você está ou usando L. letra maiúscula? Você está usando letra maiúscula e quando a pessoa apertar na letra minúscula vai conseguir? É a tecla. A tecla está sempre em maiúscula. Ah, O tá. nome das teclas é sempre maiúscula, é o default daqui. Ah, tá. E aí funciona da mesma maneira. Apertou, ele loga e ele espera, porque ele espera você apertar. Senão ele não espera. Tá? Então tá bom. Então esse foi o bloco do treino. Esse bloco é um pouco mais, né, mais complicado, mas é esse o bloco. E aí tem um bloco que é razoavelmente igual. Bom, aqui tem uma coisa importante. Do mesmo jeito que eu estava logando só lá no final o nome e o ID e a idade, eu também só estava logando tudo junto lá no final. E eu achei que ele estava perdendo uns itens. Então, eu passei a logar o meu grupo, que é a condição, e o meu item aqui. Então, o cara respondeu, estou logando, respondeu, estou logando, respondeu, estou logando, sempre essas 2 coisas para a sentença. Isso aqui é aquilo que a gente mudou lá no início, que mudou de letras para U, porque eu não tinha ainda formatado o do Lenilson para ter mais condições. Então, tá como U de universal, de único, de... então, cada um vai ter que dizer qual grupo e formatar lá na tabela qual grupo, tá? Mas ele já está para já está para pegar na tabela, mas a tabela não está mostrando as condições. Isso. Já está para pegar na tabela, mas a tabela não está mostrando as condições. Então, aqui acaba o bloco de treino, tá? E aí começa o bloco de experimento. Então, vocês vejam que eu estou fazendo log até no treino, porque eu quis, tá? É uma opção, a gente pode não fazer log no treino. E aí começa o bloco que eu chamei de start, é da cabeça de vocês, mas está lá em cima como start, tá vendo? Como o meu experimento. Tá com vídeo, hein, Manuel? Então, no meu start entram 2 telas de explicação. Então, é aquelas telas que a gente já tinha visto lá em cima, como new text, com um botãozinho e tal.
e depois começa de novo um template que vai chamar uma tabela CSV, que é a segunda tabela que eu mandei para vocês no WhatsApp. Uhum. Então, o procedimento é o mesmo, né? O raciocínio é o mesmo. Eu estou nomeando aqui a tabela igual eu estou nomeando lá, ela tem que ser CSV, e eu estou criando uma variável que aqui eu chamei de item, mas eu podia ter chamado de frase, ou eu chamei de item ao invés de e lá eu chamei de treino, aqui eu podia ter chamado de experimental. Eu, no início dessa brincadeira, às vezes eu colocava experimentais aqui, ele chamava a tabela, eu não sabia bem programar, então eu fiquei usando nomes diferentes para tudo, para não ter problema. Então, você vai criar vai buscar um controlador dele próprio, que aqui no meu caso é o Dash Sentence, que é o mesmo. Eu estou chamando a sentença frase, eu estou chamando uma pergunta, estou apresentando, estou pegando o A e o L, é razoavelmente igual o meu treino. Não, razoavelmente não, é igualzinho. É igual, só mudou que aqui a variável, eu estou criando uma variável item. Aqui em cima, tá vendo? Não é mais treino. Uhum. Porque senão ele mistura essas duas coisas. Claro. Eu estou chamando esse bloco, é um bloco que que está criado lá em cima. Aí agora é que vem a brincadeira. No treinamento, a gente bota os itens lá e a gente não precisa que randomize, a gente não precisa que varie de sujeito para sujeito, pode ser tudo igual. Então, ele é um item só lá em cima. Ó, ele virou treino aqui em cima somente. No meu experimento, eu queria que randomizasse esses itens. Então, eu tô pseudo... Pois é, a gente pode não fazer. Porque no início, no ideal dos mundos, eu gostaria de fazer randomizado sempre, pseudo-randomizado dentro do PCIBEX. E não a gente ficar muque no Excel fazendo pseudo-randomização. Mas acabou que eu não consegui fazer pseudo-randomizado. Ou ele randomiza inteiro, ou eu faço duas listas e mando ele mesclar, ou eu faço por fora, que eu estou muito mais acostumada e acabei fazendo por fora, tá? Mas ele pode randomizar cada item dentro do experimento, das experimentais. Então, eu boto lá e ele randomiza aleatório tudo que está ali dentro. Tá? Depois... Mas eu posso tirar isso também. Pode tirar. Na verdade, no de verdade, eu já até tirei. Porque já está pseudo-randomizado do lado de fora, tá? E aí acabou. Como é que eu termino o meu experimento? Eu tenho que mandar esses resultados para um arquivo que chama results. Então, eu crio esse controlador, eu uso esse controlador deles, é próprio do IBEX, chama o controlador e busca os resultados, manda os resultados para esse repositório deles. E aí tudo fica guardado lá, nunca vocês vão perder os seus dados. O cara terminou, já está... Na verdade, do jeito que está aqui, ele está fazendo item por item, mesmo que ele não termine o experimento todo, já está lá os resultados.